Neste semestre, analisaremos juntos uma questão que é como as sociedades se comportam. Por que fazemos o que fazemos? O que nos motiva? O que nos impulsiona? E existem diferentes teorias sobre o que impulsiona o comportamento humano, certo? Então, vamos analisar algumas teorias. A primeira teoria vem da religião. E a ideia é que todos nós somos movidos por uma guerra entre o bem e o mal. Há um lado bom e um lado mau em nós. Há Satanás e há Deus. E estamos constantemente em uma batalha interna. Certo? Nós nos movemos em direção a Satanás ou nos movemos em direção a Deus? E esse é o cerne da civilização humana. Então, a religião tem o objetivo de nos dar a força para nos mostrar o caminho para o bem. Certo? Essa é uma teoria. Outra teoria vem da biologia. Certo? E a ideia é o sexo. Queremos transmitir nossos genes. Porque esse é o objetivo da nossa existência. Se não pudermos ter filhos, todos nós morreremos. Então, o objetivo da existência é ter filhos e fazê-los transmitir seus genes para outras pessoas, certo? E para homens e mulheres, a vida é diferente porque, como homem, você tem um pênis e tudo o que precisa fazer é enfiá-lo em uma mulher e pronto. Certo? É tudo o que você precisa fazer. Então, você quer enfiar seu pênis no máximo de mulheres possível e esse é o objetivo da sua existência. Mas, como mulher, sua vida é diferente porque é difícil dar à luz. Leva 9 meses para incubar a criança no seu útero. E então o parto é a experiência mais dolorosa que alguém pode ter. E então, leva de 16 a 18 anos para criar uma criança até a maturidade. Então, é um grande investimento da sua parte. Então, como mulher, você tem que ser muito cautelosa, muito cuidadosa sobre com quem se casa ou tem relações sexuais. Certo? E então a vida é uma luta entre homens que querem colocar seu pênis em qualquer coisa e mulheres que querem ter cuidado sobre com quem se casam. Certo? Então, essa é a ideia da biologia. Então, é claro, você tem a ideia de raça e cultura. De que o mundo é uma luta entre essas diferentes raças e culturas pelo domínio, e cada raça, cada cultura tem suas próprias características. Certo? Então, talvez os raios amarelos sejam muito inteligentes, mas muito fracos. E então a raça branca é corajosa, mas meio estúpida. E os negros, enfim, essa é outra teoria. Não estou dizendo que esteja correta. Só estou dizendo que é uma teoria em que as pessoas acreditam. Então, você tem a economia. Certo? E o que eles acreditam é que somos movidos pelo dinheiro ou pelo interesse próprio. Queremos ganhar o máximo de dinheiro possível. E é isso que nos move. Certo? Isso é bem simples. E a última grande teoria é a ideia do liberalismo, que vem do iluminismo. E aqui a teoria é que a história é um progresso em direção ao iluminismo, à racionalidade, à verdade e à justiça. Então, a inevitabilidade da história do desenvolvimento humano é em direção ao paraíso, em direção ao céu. E talvez, você saiba, saiamos do caminho de vez em quando, mas inevitavelmente nos movemos em direção a Deus. Certo? E isso vem do iluminismo. Nós chamamos isso de liberalismo. Certo? Então, essas são 5 teorias. Existem outras, mas essas são 5 teorias que mostram a diversidade, a variedade de ideias que existem por aí.
O que farei neste semestre é apresentar a vocês outra teoria que chamo de teoria dos jogos. E meu argumento para vocês é que a teoria dos jogos é a melhor maneira de entender como os humanos se comportam, o que move as nações, o que move as sociedades, o que move os humanos. Certo? Então, esse é meu argumento para vocês neste semestre. Então, durante todo o semestre, estudaremos teoria dos jogos. Tudo bem. Então, o que é teoria dos jogos? Tudo bem. A teoria dos jogos é muito simples. A ideia é que há 3 componentes em um jogo. Apenas 3 aspectos em um jogo. Existem os jogadores, os participantes. Certo? Depois, há as regras. Ou restrições. Em matemática, chamaríamos isso de condições de contorno. Certo? Os limites do jogo. E o terceiro aspecto são os incentivos. Basicamente, como você ganha este jogo? O que você ganha com este jogo? Meu argumento para vocês neste semestre é que se você estudar todos os 3, certo? Descubra quem são os jogadores, descubra o que acontece se você entender as regras, entender os incentivos, então você entende como o jogo funciona e, portanto, consegue prever como o jogo vai acabar. Ok, essa é a habilidade que eu quero ensinar a vocês neste semestre. E o que eu quero mostrar a vocês, ou o que eu prometo a vocês, é que se vocês aprenderem a teoria dos jogos, haverá 3 grandes benefícios para vocês como estudantes. Novamente, vocês não precisam aprender a teoria dos jogos. Vocês não precisam vir para a aula. Mas se vocês se esforçarem para aprender a teoria dos jogos comigo, então 3 coisas os beneficiarão. Ok, o primeiro benefício é que vocês se tornam pessoas melhores. O objetivo da educação, pessoal, não é tirar boas notas, entrar na universidade ou conseguir um bom emprego. O que eu acredito é que o objetivo da educação é fazer de vocês pessoas melhores, o que significa que vocês são pessoas muito mais ponderadas, que conseguem se analisar melhor no mundo ao seu redor. Isso permite que vocês tomem decisões melhores. Isso faz de você uma pessoa muito mais curiosa, muito mais moral e muito mais imaginativa, certo? Então, um benefício de aprender a teoria dos jogos é que você se torna mais inteligente e, portanto, uma pessoa melhor, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que você será capaz de entender o mundo em que vivemos, porque esse mundo é meio estúpido. Certo, você deve ter ouvido que Donald Trump e os militares americanos foram à Venezuela sem nenhum motivo, sequestraram um presidente da Venezuela, o que é contra o direito internacional, e o trouxeram de volta para Nova York, onde ele será julgado. O que aconteceu é realmente estúpido. Mas nossa aula não tem a intenção de dizer que isso é estúpido ou errado, porque todos sabemos que é estúpido e errado. Estamos tentando descobrir por que isso aconteceu e aonde isso vai levar. Então, nesta aula, estudaremos e analisaremos os eventos atuais para entender como o mundo realmente funciona, porque as pessoas se comportam do jeito que se comportam e entender como o jogo do mundo funciona. E isso exige que você realmente acompanhe as notícias. Certo? Não é difícil passar 5 minutos lendo as notícias, mas falaremos sobre a guerra na Ucrânia. Falaremos sobre uma nova guerra entre Israel e Irã. Falaremos sobre o que está acontecendo na América do Sul. Falaremos sobre o conflito entre China e Japão. Falaremos sobre a relação entre Estados Unidos e China. Certo? Isso é relevante para suas vidas porque vocês acabarão tendo que trabalhar e viver neste mundo realmente confuso em que vivemos. Certo? E o terceiro benefício é que, depois que vocês entenderem o jogo, terão poderes de previsão.
Vocês conseguirão entender como o mundo se desenvolverá. Vocês conseguirão analisar suas próprias vidas e entender como vocês se desenvolverão, e isso lhes dará controle e soberania sobre seu próprio destino. Certo, essa é a minha promessa a vocês. Se vocês realmente dedicarem tempo para ouvir atentamente nas aulas, participarem totalmente, acompanharem as notícias e passarem o semestre inteiro fazendo isso, esses 3 benefícios começarão a surgir em vocês, certo? Aprender a teoria dos jogos é uma luta constante. Sou muito mais velho que você, tenho muito mais experiência do que você, certo? Mas quero mostrar a você como enxergar o mundo por meio da teoria dos jogos. Outra frase que você aprende na escola é: vou te ensinar a pensar criticamente sobre o mundo, ou vou te ensinar a pensar. Certo? Tudo bem. Ficou claro? Alguma pergunta antes de continuar? Certo, tudo isso é muito abstrato. Então, o que farei agora é usar um exemplo de jogo para mostrar a você como a teoria dos jogos funciona. Certo? Tudo bem. Então, vamos usar um jogo bem simples. Certo? Vamos imaginar que há 5 meninos e 5 meninas que querem se casar. Certo, então, esses são os jogadores. E o que faremos é dividi-los em homens e mulheres. Então, o que faremos é classificar os homens e as mulheres. Certo, certo. Então, vamos classificar 10 jogadores e 5 em 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Certo. E então, como os classificamos? Bem, os classificamos de acordo com sua atratividade usando 3 critérios. O primeiro são os genes, o segundo é a riqueza. E o terceiro é o status. Certo, então, os genes são muito simples. Significa que você é bonito. Significa que você é alto. Significa que você é saudável. Você viverá muito tempo. Certo, os genes são bem simples de entender. Riqueza significa apenas que você ou sua família tem muito dinheiro. Status significa que você tem muitos amigos. Tem um emprego de alto status. Vem de uma família muito poderosa. Certo, então esses são os 3 critérios que podemos usar para julgar a atratividade de uma pessoa. E então o que podemos fazer é classificá-los de 5 a 1. 5 significa realmente o melhor, 1 significa o pior. Certo? E podemos classificar todos os 10 de acordo com essas métricas. Então, de acordo com a biologia, o que chamamos de biologia da evolução ou psicologia da evolução, estamos sempre tentando encontrar os melhores genes para procriar porque isso garante que nossos genes sejam transmitidos. Certo? Então, lembre-se de que os homens têm um pênis que podem enfiar em qualquer coisa. As mulheres precisam dar à luz. Então, as estratégias são diferentes. Certo? Então, basicamente, o número 5 está tentando fazer sexo com todas as 5 mulheres. Certo? Essa é a estratégia dele. Mas o medo de que o número 5 queira garantir que ela tenha apenas 5. Certo, então, essas são estratégias diferentes. Se isso for de acordo com a psicologia das evidências, todas as 5 mulheres devem tentar procriar com o número 5. Certo, mas sabemos que você não pode fazer isso. E suicídio? Por que é suicídio? Porque os direitos humanos não sobreviveriam, certo? Seria idiota fazer algo assim, onde todas as 5 mulheres estão apenas tentando se casar com esse cara e talvez com ele, certo? Mas essas 3 são eliminadas porque então sua sociedade entraria em colapso. Você não conseguiria ter tantos filhos. Então, isso não pode ser verdade, certo? Então, vamos descobrir o que racionalmente deveria acontecer. Certo? Tudo bem. Então, vamos pensar sobre isso racionalmente ou de uma perspectiva de economia, certo?
Então, novamente, o número 5, ele está tentando maximizar o jogo. Então, ele está tentando dormir com todas as 5 mulheres, certo? O problema se ele fizer isso é que essas 5 sabem que estão sendo enganadas e reconhecem que esse cara provavelmente é um babaca. Então, a melhor mulher é tipo, sabe de uma coisa, não há muita diferença entre 4 e 5, então vou me casar com esse cara, certo? Então, a número 4 se foi e a número 4 é tipo, sabe de uma coisa, a 5 provavelmente está tomando uma boa decisão, então vou me casar com a número 3, certo? E então o que acontece agora é que o 5, ao tentar se casar com todas as mulheres, fica preso à pior escolha. Certo? Então, isso é meio estúpido da parte dele. Ele fica preso a número 1. Mas adivinhe, se qualquer um desses caras tentar essa porcaria, a mesma coisa acontece com ele. Onde 4 é tipo, sabe de uma coisa, não consigo 5, mas vou tentar juntar 4 e 3. E então 3 é tipo, vou me casar com 2. 4 vai se casar com 3, certo? Então ele fica preso com 1 também. Ou fica sozinho. Então, se eles tentarem maximizar seus resultados individualmente, todos acabam se ferrando. Então, a única maneira de sair disso é se eles cooperarem, certo? E a melhor maneira de cooperar é basicamente 5 é tipo, sabe de uma coisa? Dane-se, não vou atrás de 4 ou 3, vou ficar com meus 5, certo? Certo, 4 é tipo, sim, vou me casar com 4. Sem namoro, sem jogos, vou me casar com 4. E 3 se casa com 3. 2 se casam com 2. E 1 se casa com 1. Certo, e o mundo agora é perfeito. Todo mundo tem marido e mulher e agora eles podem ter filhos e o mundo é perfeito. E essa é realmente a melhor estratégia para todos os jogadores, certo? Chamamos isso de equilíbrio de Nash, a palavra que usamos na teoria dos jogos. Certo, equilíbrio de Nash significa que você sempre atinge um estado em que todos os jogadores maximizam seus resultados, o equilíbrio de Nash. E assim o mundo faz sentido. Mas há um problema com isso. O problema é que na vida real ninguém faz isso. Certo? Na vida real, ninguém segue essa regra. A vida natural é apenas uma teoria que inventamos. Mas na vida real, não é isso que acontece. O que acontece na vida real é que escolhemos ser suicidas. Certo? Então, deixe-me contar sobre um jogo que joguei. Ano passado, eu estava dando uma aula e perguntei aos meninos e às meninas. Finja que você tem 30 anos agora, certo? Seus pais estão te importunando para se casar e você está no mercado de namoro há 10 anos. Não há ninguém que você ache perfeito para você. Você simplesmente desistiu do amor. Imagine que você quer se casar agora e me diga qual é o requisito mínimo que você precisa para concordar em se casar com outra pessoa. Certo, qual é o mínimo? Certo, e então eu peço para os meninos e as meninas escreverem as respostas. Os meninos eram bem simples, certo? Bem, você sabe. Contanto que ela goste de mim e contanto que eu possa colocar meu pênis nela, está tudo bem, certo? É simples assim, certo? É mesmo. Os caras são tipo, sim, eu aceito qualquer coisa. Esses são os caras, certo? Aspas. As garotas eram diferentes. Garotas que eram tipo, ok, se eu não o amo, se eu nem me sinto atraída por ele, preciso de cerca de $1 milhão por mês. Sério? Ai meu Deus. Sim, preciso de cerca de $1 milhão. Última aula. Último semestre. Certo, tudo bem. Então, isso não faz sentido, certo? Então, em teoria, deveríamos seguir o equilíbrio de Nash. Mas na vida real, o que acontece é o seguinte. Todas as garotas querem esse cara.
Certo, e talvez o número 4. Olhe para eles no número 4. Mas 321 eles não querem. E sabemos porque basta olhar para o mundo ao seu redor. Olhe para esses bilionários, certo? Como Elon Musk. Quantas esposas ele tem? Quantos filhos ele tem? Certo? Todas as mulheres do mundo, muitas, não todas, mas muitas só querem se casar com atores como Brad Pitt, bilionários como Elon Musk, certo? E 3, 2 e 1. O que elas fazem? Bem, elas assistem Netflix, assistem pornografia, jogam videogame. Elas desistiram da vida, certo? Elas dizem, não nos importamos. Chamamos essas pessoas de incels, certo? Celibatários involuntários porque basicamente elas desistiram da vida e a vida desistiu delas. Então toda essa competição é entre o número 5 e o número 4 para todas as mulheres do mundo. E isso é novamente suicídio. Isso levará à morte da humanidade. E a questão agora é, ok, por que somos suicidas? E então vamos dar uma olhada na análise do jogo 3, certo? Os jogadores, as regras e os incentivos. Sabemos o que os jogadores são. Os jogadores estão fazendo coisas estúpidas. As regras, nós sabemos, certo? Mas os incentivos são algo em que temos que pensar. Por que eles estão se comportando assim? E a resposta é porque eles não estão interessados em sexo ou procriação. O que lhes interessa é status. Certo, esse é o jogo que eles estão jogando. Status. Eu não quero me casar com alguém para ter filhos. Eu quero me casar com alguém para poder tirar uma foto dela e postar no Instagram para ganhar muitas curtidas. Ai meu Deus. Eu quero me casar com alguém para poder andar com ela no shopping e todos os caras ficarem com inveja. Eu quero me casar com alguém de quem eu possa me gabar. Certo. É um jogo sobre status, não um jogo sobre sexo ou procriação. Você entende? As pessoas não estão sendo racionais aqui. As pessoas estão tentando maximizar seu status na vida. E é por isso que todo mundo está se comportando assim. Ela pode ser a mulher mais feia do mundo, mas ela ainda pensa, sabe de uma coisa? Ainda é minha escolha não ter filhos. E ter filhos é uma chatice. Então, se eu vou fazer o sacrifício, é melhor que esse cara seja bonito, certo? Ou que esse cara seja rico. Se não, por que eu iria querer ter filhos? Certo? Então é por isso que as pessoas se comportam do jeito que se comportam. Se você pensar dessa forma, o que você percebe é que as pessoas são racionais. Mas para entender por que elas são racionais, você tem que descobrir qual é o jogo. Certo? Mas então isso nos leva a uma pergunta que é, ok, bem, claramente isso está errado porque se nos comportássemos assim ao longo da história humana, não estaríamos aqui hoje. Certo? Como é que temos esse jogo hoje e vamos morrer, mas devemos ter vindo de algum lugar? Nós já estamos aqui há muito tempo. Então, como é que os humanos sobreviveram por tanto tempo fazendo essas coisas estúpidas? E a resposta é porque o jogo muda ao longo do tempo de acordo com a estrutura da sociedade. Certo? Estrutura é o que determina a natureza do jogo. Pense na estrutura como um todo, certo? Quantas pessoas existem? A sociedade é rica ou pobre? Existem inimigos na sociedade? Certo, essa é a estrutura, o todo. Demografia, economia, cultura, política, religião. E essas coisas juntas são o que determinam a natureza do jogo. Tudo bem, então, vamos dar uma olhada em 3 exemplos de estrutura. Certo. Um exemplo é que você tem uma sociedade de baixa população, certo? Uma população baixa tem talvez 200 pessoas, certo? Uma aldeia é basicamente pobre. E de baixa tecnologia. Baixa tecnologia significa que eles não têm acesso à água limpa. Eles não sabem o que é higiene. Eles não entendem o que são germes. Então é muito fácil para uma mulher morrer no parto. Certo? E baixa competição.
Baixa competição significa apenas que não há aldeias competindo contra eles, certo? Então, esse é um tipo de superestrutura, a superestrutura inicial da sociedade humana, certo? Então, talvez você tenha uma população crescente. Certo, então, estamos falando de talvez 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. Agora, elas estão crescendo em riqueza, aumentando sua riqueza. Elas têm alguma tecnologia, o que significa que têm acesso à água limpa e têm alta concorrência, certo? O que significa que elas estão competindo contra diferentes vilas e sociedades ao redor delas, certo? Essa é outra superestrutura. A terceira superestrutura é a superpopulação, certo? Que é o mundo em que vivemos hoje, certo? Na China, você tem 1 bilhão de pessoas. Isso é muita gente. Muita riqueza. Certo, mas com riqueza, você tem desigualdade, certo? E então você tem alta tecnologia. Essa alta tecnologia significa que toda mulher que dá à luz não morrerá e toda criança nascida viverá, certo? E então você tem algo chamado equilíbrio. Equilíbrio significa apenas que sim, há competição, mas eles não vão entrar em guerra uns contra os outros. O mundo é basicamente pacífico, certo? E de acordo com a superestrutura, o jogo vai mudar. Então, vamos voltar ao jogo, certo? Temos 10 pessoas em uma sociedade pobre e com baixa população. Adivinhe, elas não vão namorar. O que elas vão fazer é se casar, mas vão fazer sexo umas com as outras. Por quê? Porque, como mulher, a única maneira de garantir que seu filho sobreviva é se todos os homens da vila quiserem proteger e cuidar da criança. Eles farão isso se acreditarem que a criança pode ser deles, certo? Então, a mulher pode ter um marido, mas também escolherá dormir com outros homens para disfarçar a paternidade. Não faz sentido. Então, não há namoro. Há muito sexo para manter a coesão social. Certo? Agora, na superestrutura número 2. Também não há namoro. Por quê? Porque esta sociedade está em competição com outras sociedades e elas precisam ter o máximo de filhos possível. Então, a solução aqui é arranjar casamentos. Arranjar casamentos em que você saiba quem se importa com quem você se casa, tenha muitos e muitos filhos, certo? Não há namoro também. Tenha muitos e muitos filhos. Você se casa com quem seus pais mandam você se casar. Você se casa com alguém que você conhece. Você se casa com seu melhor amigo de infância. Quem se importa, certo? Mas você se casa com alguém. Você tem muitos e muitos filhos, certo? Essa é a superestrutura número 2. A superestrutura número 3 é aquela em que vivemos. E aqui você tem um jogo de namoro, certo? Por quê? Porque as chances de você obter status são muito baixas. Certo? E a única maneira de mudar seu status é se casando com alguém melhor. E é por isso que você tem um jogo de namoro. Um jogo de namoro é uma oportunidade para você encontrar alguém melhor do que sua circunstância sociodemográfica pode sugerir. Certo? E é por isso que você tem uma taxa de fertilidade baixa e decrescente. Certo? Onde, com o tempo, por causa do jogo do namoro, a sociedade entrará em colapso. Certo? Isso faz sentido? Tudo bem. Então, agora você é o governo e, em todo o mundo, mulheres ricas e bem educadas estão se recusando a ter filhos, especialmente no leste asiático. No momento, a taxa de fertilidade na China é de cerca de 1. Certo? Cerca de 1. A taxa de reposição necessária é de 2,1. Então, para manter os níveis populacionais atuais, cada mulher na China precisa dar à luz pelo menos 2 filhos. Mas, agora, em média, as mulheres estão optando por ter apenas um filho na China. E o pior é que essa tendência está aumentando. Então, há 5 anos, a taxa de fertilidade era de talvez 1,7. Agora é de 1, certo? Então, a tendência é muito negativa. Certo? Então, governos em todo o mundo estão tentando descobrir o que fazer.
Como convencer as mulheres a terem mais filhos? E o que descobrimos é que é impossível. Podemos pagar mais dinheiro, como fazem na Coreia do Sul. Adivinha? Não funciona porque as pessoas não querem dinheiro. Elas querem status. E o status é um jogo de soma zero. Certo? O dinheiro é infinito. Mas o poder do status é um jogo de soma zero. Então, quando há superpopulação, quando há muitas pessoas competindo por dois status, poucas posições de status, as taxas de fertilidade diminuem e não há nada que você possa fazer a respeito. No momento em que você dá escolha às mulheres, elas escolhem melhorar suas vidas se casando com alguém melhor. Certo? Não todas, mas a maioria. E então, com o tempo, o que acontece é que sua sociedade entra em colapso. Se você olhar para a história, o melhor indicador de que uma sociedade está prestes a entrar em colapso é se as mulheres ricas e bem educadas se recusarem a ter filhos. É a mesma coisa. Foi o que aconteceu com os romanos, que entraram em colapso. Foi o que aconteceu com muitos impérios. É o que está acontecendo ao redor do mundo hoje na América, na Grã-Bretanha, na Europa, na China. Certo? E isso nos diz que a sociedade está em colapso. Então, em outras palavras, o que isso realmente é? Essas superestruturas nos mostram o ciclo de vida de uma civilização, certo? Então, quando a civilização é jovem, ela amadurece, cresce e depois entra em colapso. Certo. E se você olhar para a história, todas as civilizações passam por esse processo de nascimento, maturação e depois entram em colapso. E não há como contornar isso. Então, o poder da teoria dos jogos é que apenas estudando um aspecto, certo? Se eu estudar apenas este jogo, tudo bem, eu descubro quem são os jogadores, as regras e os incentivos, posso descobrir qual é a superestrutura da civilização. Certo? E então, quando tenho esses dois, agora posso descobrir de onde ela veio e para onde está indo. Certo? É isso que quero ensinar a vocês nesta aula. Como analisar uma situação para entender os jogadores, as regras e os incentivos, o que lhe dará uma visão da superestrutura para que você possa descobrir de onde ela veio e também prever para onde está indo. Certo? Então, você também pode olhar para a superestrutura e descobrir qual é o jogo que está sendo jogado. Certo? Então, esse é um exemplo. Mas ao longo do semestre, faremos muitos exemplos diferentes de teoria dos jogos. Ficou claro até agora? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguma pergunta antes de eu continuar? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos dar uma olhada em alguns fatos básicos. Certo? Tudo bem, tudo bem. Este é um mapa mundi, certo? Como vocês podem ver, certo? Ah, desculpe. Então, o esquema de cores é este. O vermelho é onde a população, a sociedade, tem uma taxa de fertilidade acima da reposição, certo? Então, acima de 2,1. Se for vermelho escuro como aqui no meio da África, é de 6 para 7 ou 6 acima, certo? E por que é esse o caso? Porque a África está em uma situação em que é uma sociedade em crescimento com tecnologia mediana. Então, muitas pessoas morrem, há muita competição. Então, para sobreviver, as famílias têm que dar à luz muitas crianças, certo? Elas não têm escolha. Mas aí você passa para o resto do mundo, certo? Então, esta é a América do Norte, Europa e Leste Asiático, as três partes mais ricas do mundo. E adivinhem, a taxa de fertilidade está em colapso porque agora entramos no fim do jogo, onde há superpopulação, muita riqueza e muita desigualdade. E então as mulheres são forçadas a escolher o melhor parceiro possível ou não ter filhos. Certo? E aqui a situação é muito terrível. América do Norte e Europa estão bem. Por quê? Por causa da imigração, porque mesmo que suas mulheres não estejam tendo filhos, elas podem escolher importar pessoas para sua força de trabalho.
Mas o leste asiático está realmente muito ferrado, pessoal. Ok, então olhem só para esta região. Ok, então a China é uma, mas a pior é a Coreia do Norte. Desculpe, Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem a menor taxa populacional, desculpe, a menor taxa de fertilidade do mundo. Elas estão entre 0,6 e 0,8. Então, provavelmente desaparecerão em 50 anos. É tão ruim que quando você vai à Coreia do Sul, eles colocam placas do lado de fora dos restaurantes dizendo: proibido cães e crianças. Eles acham que crianças são um problema. Certo. Então, se você olhar para essas áreas novamente, elas são mais pobres, então as mulheres são forçadas a ter mais filhos para sobreviver. Certo. Mas se você olhar para as áreas ricas, elas provavelmente desaparecerão em 100 anos. Certo. É um colapso total. A solução que os governos estão escolhendo agora é importar imigrantes. Certo? Essas são as tendências agora e estão causando muita perturbação na sociedade porque, adivinhem por quê, pessoal, as pessoas não gostam de forasteiros, as pessoas não gostam de imigrantes, mas elas não têm escolha, porque junto com a crise de fertilidade vem a crise do envelhecimento, em que a população está envelhecendo cada vez mais. Certo? Então, a vida no mundo não é tão simples assim. Se você quer saber quem governará o mundo em 100 anos, apenas descubra em qual sociedade as mulheres ricas e educadas escolhem ter filhos e essa sociedade governará o mundo. Certo? É simples assim, certo? Bem, infelizmente, se você fizer dessa forma, obterá uma resposta realmente perturbadora. Certo? Então, esse é o PIB per capita. Certo. Quanto as pessoas ganham? Certo. Então, obviamente, se você não tem renda, é muito pobre e, se você se mudar para cá, é muito rico. Certo. Então, os Estados Unidos são a sociedade mais rica do mundo, certo? Claro que podemos entender isso. Então, essa é a taxa de fertilidade que nos diz quantos filhos as mulheres têm em média. Certo. Então, novamente, 2,1 é a taxa de reposição. Certo. 2,1 é a taxa de reposição. Então, os Estados Unidos estão abaixo da taxa de reposição, mas não se importam muito porque podem importar imigrantes. Certo. A China provavelmente fica em algum lugar por aqui. Certo. Angola fica aqui em cima, mas é pobre. Então, o que esse mapa nos diz é que um país com maior probabilidade de dominar pelos próximos 50 anos é Israel. Certo? É a única sociedade ocidental rica e de alta tecnologia na qual as mulheres optam por ter mais de 2 filhos. Certo, é isso que a teoria dos jogos nos ensina. E sim, eu sei que tem gente que pensa, mas Israel tem 9 milhões de pessoas e fica no meio do deserto e todo mundo odeia Israel. Eu entendo isso. Muito obrigado. Aspas. Certo, eu entendo isso. Mas se você analisar como o jogo funciona. Certo, se você olhar objetivamente de uma perspectiva de teoria dos jogos, você é forçado a concluir que Israel agora tem uma grande vantagem sobre todos os outros. Agora, é possível que as sociedades mudem a taxa de fertilidade conforme o mundo muda. Certo? Mas o que estou dizendo é que, dado o estado atual das coisas, a trajetória de crescimento de Israel é muito alta. Mas então a questão é, por que Israel? É diferente de todos os outros? E a resposta é porque o mundo os odeia. Certo? Porque eles acham que são diferentes de todos os outros e precisam se unir para sobreviver. Então, em Israel, fertilidade é status. Certo? Se você é uma mulher e dá à luz muitos filhos, isso significa que você ama Israel. Isso significa que você está fazendo o que pode nessa guerra. Pela sobrevivência.
significa que você é um patriota. Certo? Mas isso tem a ver com religião. Então, o que o Ocidente fez não foi apenas criar um jogo de namoro onde as mulheres podem escolher ter filhos, mas o mundo ocidental também desistiu da religião e abraçou o materialismo. Certo? Então, o que é valorizado em nosso mundo ocidental? Não é patriotismo, amor à família ou dever religioso. É apenas quantos seguidores você tem no Instagram. É quantos inscritos no YouTube você tem. É quantos e quanto dinheiro você tem. Certo? Isso é tudo que importa. Então, dado o estado atual dos acontecimentos, é muito difícil para o mundo ocidental e, na verdade, para a China sobreviver pelos próximos 50 anos. Certo? E eu sei que a China tem 1 bilhão de pessoas. Então, mesmo que, você saiba, estejamos dando à luz apenas 10 milhões de crianças por ano, o que ainda vai durar muito, muito tempo, certo? Então, nesse ritmo, em 2100, a China terá uma população de cerca de 600 milhões. Ainda é muita gente, cara. Certo, mas aqui está o problema. Certo, esta é a Coreia do Sul. Certo, a Coreia do Sul é o pior cenário possível e, para a Coreia do Sul, este é, na verdade, o melhor cenário possível. Dadas as tendências atuais, vamos fingir que nada de ruim acontece com a Coreia do Sul. Bem, em 2100, você terá uma situação como esta, em que a grande maioria das pessoas terá mais de 65 anos e não terá filhos. Certo, essa é uma sociedade zumbi, em que ninguém trabalha e todo mundo simplesmente anda pelo parque todos os dias. Ninguém trabalha. Então, a economia entrou em colapso. Certo? Então, olhe para esta tendência em que estamos agora. Certo? Onde a maioria ainda é uma população trabalhadora. O que é bom. Você precisa disso para a economia. Mas quando chegar a 2040, certo? Você terá essa enorme dependência e uma população em crescimento. Certo? Vocês estão vendo onde estamos? Certo. Então, estamos em 2020, certo? Certo. Tudo bem. Então, ainda não está tão ruim. Mas quando chegarmos a 2040, olhem para isto. Certo. Olhem para isto. Olhem para isto. Onde não temos absolutamente nenhum filho e temos muitos e muitos aposentados. Certo. E então quando chegarmos aos 60, oh meu Deus, certo? Sua população ativa diminuiu pela metade, em 50%. Certo? Então, se as coisas continuarem iguais, se nada acontecer, a Coreia do Sul estará morta em, não sei, 20.150. Certo? Na melhor das hipóteses. Mas o que sabemos pela história é que as sociedades não morrerão naturalmente. Eventualmente, a Coreia do Sul será forçada a entrar em guerras, crises econômicas. Então essa tendência só aumentará. E então, se a Coreia do Norte passar de 2080, eu ficaria muito surpreso. Certo? Eu ficaria surpreso se em 2040 a Coreia do Sul enfrentasse o colapso como nação-estado. Certo? Porque você precisa dessas pessoas para trabalhar, mas adivinhe, você também precisa delas para lutar em guerras. Então, se a Coreia do Norte ameaçar a Coreia do Sul, a maioria da população adulta estará morta. Certo? Neste momento, a Coreia do Sul não pode fazer guerra. As perspectivas para a Coreia do Sul são totalmente desesperadoras. Não há nada que a Coreia do Sul possa fazer sobre isso porque a Coreia do Sul é uma sociedade extremamente materialista, onde a única maneira de progredir é ganhando muito dinheiro. Certo? E se você é uma pessoa de classe média na Coreia do Sul, não faz sentido ter 3 filhos. Faz sentido ter um filho e investir todos os seus recursos nele na esperança de que ele passe no vestibular, entre em uma boa universidade e consiga um bom emprego na Samsung, que é a única empresa na Coreia do Sul. Certo? Samsung. Certo? Então, a situação é bem terrível na Coreia do Sul. Tudo bem. Certo? É isso por hoje. Alguma pergunta, pessoal, sobre o que aprendemos? Sim. Certo. Sim, falando em microfone, por favor.
Então, para o último gráfico que falamos sobre Israel, notei que a Arábia Saudita também tem um PIB per capita e uma taxa de fertilidade nada ruins. Mas, quanto à Arábia Saudita, talvez eu esteja errado, estereotipicamente, eles não receberam tanto ódio quanto Israel. Então, por que eles ficaram em uma posição semelhante à de Israel? Certo, essa é realmente uma boa pergunta. Certo, tudo bem. Então, o sul da Arábia Saudita, como você pode ver neste mapa, tem uma sociedade muito rica. E as famílias têm cerca de 4 mil em média. Tudo bem. Então, o sul da Arábia Saudita é, na verdade, um caso atípico. E o motivo é que todo o dinheiro vem das receitas do petróleo. Certo. Então, o petróleo é vendido para o mundo todo. O que ele faz? Ajudam a criar estado de bem-estar com esse petróleo. Então, você é incentivado a ter o máximo de filhos possível porque o governo pagará por isso. Educação gratuita, assistência médica gratuita, moradia gratuita e um emprego garantido. Então, é basicamente como o socialismo. Também é um país muçulmano. Então, você tem esse dever religioso imperativo de ter o maior número possível de filhos. Certo. Mas o problema com a Arábia Saudita é a ideia de capital humano, onde não é realmente uma sociedade rica em que as pessoas são bem educadas e contribuem para a economia. Certo. A Arábia Saudita obtém todo o seu dinheiro do petróleo e é isso. Ela está tentando cultivar o terrorismo. Está tentando desenvolver seu capital humano, mas não funciona de verdade. Certo. Então, você está certo. A Arábia Saudita parece estar indo bem, mas não está, certo? Mas as pessoas também discutem sobre Israel. Nós pensamos, bem, Israel obtém todo o seu dinheiro dos Estados Unidos e são os militares americanos que apoiam Israel. Isso é verdade até certo ponto, mas eu diria que se você for a Israel, verá que é uma sociedade aberta e dinâmica, na qual você pode fazer perguntas, criticar o governo e ter muitas oportunidades de mobilidade social. Certo. Então, Israel tem democracia. Tem inovação, certo? Tem tecnologia. Certo? E a Arábia Saudita não tem essas coisas. Se você quer ser uma nação realmente forte, precisa de inovação, abertura, tecnologia, certo? Também é muito bem educada, certo? Certo. Isso faz sentido? Certo. Então a Arábia Saudita é realmente uma exceção aqui. Certo. Mas o problema é o que acontece se a Arábia Saudita ficar sem petróleo, certo? Ou se houver uma guerra no Oriente Médio e a Arábia Saudita estiver meio ferrada. Certo. Certo. Mas você também pode argumentar que não. Bem, a Arábia Saudita tem muito dinheiro e talvez. Certo. Então, a teoria dos jogos não nos dá as respostas. A teoria dos jogos apenas nos dá um guia para fazer perguntas e pesquisas. Certo. Isso faz sentido? Sim. Tenho uma pergunta sobre quando são esses dados? Eles aumentaram em torno de 2009, certo? E agora? Mudou muito ou mudou alguma coisa? Certo. Certo, sim. Ponto. Então você perguntou sobre a origem dos dados, certo? E você está certo em dizer que haverá flutuação, certo? Mas isso é 2024, certo? 2024. E aqui é Israel. Certo. Tudo bem. Então, se estiver vermelho, está acima da reposição, certo? E se você pesquisar a taxa de fertilidade da população de Israel no Google, Israel é a única nação rica do mundo que tem uma taxa de fertilidade acima da reposição, certo? Tudo bem. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo bem, ótimo. Então, vejo vocês na próxima aula.